Já parou para pensar que os computadores que a gente usa todo dia, sabe, esses aparelhos super complexos, eles têm raízes não só na engenharia, mas tipo numa questão filosófica bem profunda sobre a matemática? É mesmo. Uma pergunta lá dos anos 30 sobre os limites do conhecimento matemático que acabou dando origem à base da tecnologia moderna. É doido pensar nisso, né? Como que pode? É uma história fascinante e um exemplo incrível de como a busca por conhecimento fundamental, assim, pela pura curiosidade, pode ter consequências que ninguém esperava. E é disso que a gente vai falar hoje, né? Exatamente. O foco da nossa análise hoje são as máquinas de Turing e o famoso problema da parada. Mas para entender isso bem, a gente precisa voltar um pouquinho, sabe? Lá para as questões fundamentais que o matemático David Hilbert levantou. Ele meio que lançou um desafio para a geração seguinte. Certo. Então, nosso objetivo aqui é desvendar o que é essa máquina teórica, como ela funciona e por que a invenção dela pelo Alan Turing foi, assim, um divisor de águas. Ele não só respondeu uma das perguntas cruciais de Hilbert, mas no processo acabou estabelecendo os pilares da ciência da computação que a gente conhece. Legal. E os materiais que a gente analisou vão guiar a gente nessa exploração, certo? A missão é entender esse conceito central, a máquina de Turing, as implicações surpreendentes dela para os limites da matemática e como essa ideia que nasceu da teoria pura reverbera até hoje em toda a tecnologia digital. Ok, então, vamos mergulhar nisso. Para começar, vamos voltar no tempo, início do século XX. A matemática estava num momento de grande otimismo, mas também de questionamento sobre os próprios fundamentos, né? Isso. E um nome central nesse período é David Hilbert, um gigante da matemática. Os textos que a gente viu destacam muito a visão formalista que ele defendia. Formalista. Como assim? Pensa na matemática como um jogo de xadrez, só que muito, muito sofisticado. Você tem as peças, os símbolos matemáticos e regras bem precisas para mover essas peças, as operações lógicas. Ok. E o objetivo é partir de posições iniciais aceitas, sem prova, os axiomas, verdades autoevidentes, né? E usar as regras lógicas para deduzir novas posições válidas, que são os teoremas. Ah, entendi. Tipo, provar coisas a partir de verdades básicas. Exato. E para esses formalistas, a beleza toda estava na estrutura lógica, na consistência interna do jogo, sabe? Não precisava ter uma preocupação direta se as peças representavam algo no mundo real. Era a matemática pela matemática. Interessante essa visão. E nesse espírito de entender a matemática como um sistema formal, Hilbert, lá para o final dos anos 1920, formulou 3 perguntas que se tornaram bem famosas. As fontes detalham bem. Quais eram? Primeira, a matemática seria completa, ou seja, toda afirmação verdadeira que pudesse ser escrita nas regras do jogo poderia também ser provada usando só essas regras e os axiomas. Ou será que existiriam verdades matemáticas impossíveis de provar dentro do sistema? Exatamente essa questão. Uma pergunta bem profunda já, né? E a segunda? A segunda era sobre a consistência. O sistema ela seguro seria impossível chegar a uma contradição. Tipo, provar que 2 mais 2 igual a 4 e, ao mesmo tempo, provar que 2 mais 2 não é 4. Faz todo sentido. Se desse para provar as duas coisas, o sistema todo desmoronaria, né? Totalmente. A consistência garantia que o jogo não ia se autodestruir. Ok, completo e consistente. E a terceira pergunta? Parece que essa é a chave para nossa história com o Turing. Ela mesma. A terceira era sobre a decidibilidade. Em alemão, o Entscheidungsproblem. E aqui, a ideia de um processo mecânico é central. Decidibilidade. Decidir o quê? Hilbert perguntou: existe um método definido, um procedimento passo a passo, claro e finito, o que hoje a gente chama de algoritmo, capaz de pegar qualquer afirmação matemática feita no sistema e dizer com certeza, sim, essa afirmação é uma consequência lógica dos axiomas, ou não, ela não é. Uau! Basicamente uma
Receita de bolo universal para verificar qualquer verdade matemática? Isso, perfeito. E um detalhe importante que os materiais mencionam é que Kurt Gödel, outro gênio, já tinha dado respostas surpreendentes e negativas para as duas primeiras perguntas. Ele mostrou que a matemática formal tinha limites. Gödel já tinha abalado as estruturas, então? Já. Mostrou que tinha verdades que não dava para provar, em completude, e que provar a consistência era complicado. Mas a terceira questão, a da decidibilidade, essa ficou em aberto. E aí? É onde entra Alan Turing, com uma sacada genial, né? Se prover teoremas é tipo seguir regras lógicas, um procedimento mecânico, talvez uma máquina pudesse fazer isso. Exatamente. Aqui a história fica bem interessante mesmo, só que tinha um pequeno detalhe. Nos anos 30, não existia computador como a gente conhece hoje. Pois é. Os materiais que a gente leu pintam um quadro onde computar era uma tarefa humana. Tinha gente, chamada de computadores, que passava horas fazendo cálculo repetitivo. Era um trabalho. Modernizante, imagino. Muito. Então o Turing precisou dar um salto de imaginação. Ele teve que inventar o conceito de computador antes do computador existir. Basicamente isso, um salto monumental. Ele precisou definir o que significava computar de forma abstrata, universal, antes de ter a tecnologia para construir a máquina. E aí ele concebeu essa máquina hipotética, a máquina de Turing, no artigo dele de 1936. E como era essa máquina imaginária? É um modelo teórico, mas a simplicidade dela é a chave do poder. Os textos descrevem assim: imagina uma fita, tipo um rolo de filme antigo, dividida em quadradinhos as células, e essa fita é potencialmente infinita. Infinita? Uau! É, teoricamente infinita. Cada célula pode ter um símbolo de um alfabeto finito, tipo 0 e 1, ou algumas letras. Seria a memória da máquina, essa fita? Exato, uma memória bem rudimentar. Aí tem um cabeçote leitor-escritor. Ele fica parado em cima de uma célula por vez, ele pode ler o símbolo que está ali, pode apagar e escrever um novo, e depois pode se mover uma célula para a direita ou uma para a esquerda na fita. Tá. Lê, escreve, anda para lá e para cá, mas o que controla isso? Como ela sabe o que fazer? Aí entra o programa da máquina. É um conjunto finito de estados internos. Pensa como se fossem modos de operação. Estado de leitura, estado de escrita, estado de movimento. Ah, ok. Dependendo do estado atual da máquina e do símbolo que o cabeçote lê na fita, o programa tem uma regra. Mude para o estado X, escreva o símbolo Y, mova para a direita. Ou, mude para o estado Z, escreva W, mova para a esquerda. Ou, e isso é crucial, pare. A computação acaba quando ela entra nesse estado de parada. Parece muito simples mesmo, uma fita, um cabeçote, regras básicas. Quase um brinquedo. Mas essa simplicidade engana. O poder da máquina de Turing está na universalidade dela. Os materiais de pesquisa mostram que qualquer coisa que um computador moderno consegue calcular, qualquer processo que pode ser descrito como um algoritmo, pode, em teoria, ser feito por uma máquina de Turing. Qualquer coisa. Mesmo. Qualquer coisa computável. Ela captura a essência do que significa ser computável por um processo mecânico. É a base de tudo. Certo. Então temos essa máquina teórica universal. Mas aí surge um problema, né? Que você mencionou antes. Nem toda combinação de programa e fita inicial faz a máquina parar. Ela pode ficar num ciclo infinito. Exato. Imagina um programa bem bobo. Se lê 0, escreve 1 e anda para a direita. Se lê 1, escreve 0 e anda para a esquerda. Se você começa com uma fita só de zeros, ela vai ficar trocando 0 por 1, 1 por 0, 1 por 0 e andando para lá e para cá, talvez para sempre, sem nunca chegar num estado de pare. Entendi. Fica num loop. Isso. E isso leva direto ao problema da parada, o halting problem. Essa foi a questão central que o Turing atacou. Que seria, então, a pergunta... A pergunta é, será que a gente consegue construir uma máquina de Turing especial? Uma tipo superverificadora, que consiga olhar para a descrição de qualquer outra máquina de Turing, o programa dela, e para a fita de entrada inicial,
e dizer, num tempo finito, se essa máquina vai parar ou se vai rodar para sempre, entrar em loop. Uma máquina que prevê o futuro de outras máquinas? Isso parece... Nossa, seria muito útil. Se a gente tivesse isso, dava para evitar que os programas travassem ou entrassem nesses loops infinitos. Chega de tela azul. Seria útil demais, sim. Mas o que é fascinante aqui, e que os materiais deixam bem claro, é como Turing conectou esse problema que parece técnico de programa de computador com aquela pergunta filosófica do Hilbert sobre a decidibilidade da matemática. Aquela terceira pergunta. Exatamente. Ele mostrou que esses dois problemas são, na verdade, duas faces da mesma moeda. São logicamente equivalentes. Como assim equivalentes? Não entendi bem essa parte. É o seguinte, se você conseguisse resolver o problema da parada, se existisse essa máquina da parada mágica, você poderia, em teoria, resolver a questão da decidibilidade do Hilbert para qualquer afirmação matemática que pudesse ser testada por um computador. Pega o exemplo da conjectura de Goldbach, que as fontes até citam. A conjectura diz que todo número par maior que 2 é a soma de dois trimos, né? Tipo, 8 é igual a 3 plus 5. Lembro disso das aulas de matemática. Nunca provaram, né? Ah, ainda não. Mas a gente poderia programar uma máquina de Turing para testar isso. Ela pega o 4, testa. Pega o 6, testa. O 8, o 10, número par por número par. Se a conjectura for falsa, uma hora ela vai achar um número par que não é soma de dois primos. Aí ela para e avisa. Achei um contra-exemplo. Certo. E se a conjectura for verdadeira? Aí ela nunca vai achar um contra-exemplo. Vai continuar testando, 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 infinitamente. Nunca vai parar. Ah, entendi. Então, se a gente tivesse a tal máquina da parada... A gente pegaria o programa da conjectura de Goldbach e daria para essa máquina da parada analisar. Se ela dissesse, esse programa da Goldbach vai parar, a gente saberia, opa, a conjectura é falsa. E se ela dissesse, esse programa nunca vai parar? Aí a gente saberia, aham, a conjectura é verdadeira. O mesmo valeria para muitas outras perguntas matemáticas. Resolver o problema da parada significaria ter um algoritmo para decidir a verdade matemática. Responderia sim para a terceira pergunta de Hilbert? Ok, agora a conexão ficou cristalina. Resolveria um, resolveria o outro. Então, a pergunta de $1 milhão. Essa máquina da parada, ela pode existir? O Turing conseguiu construir? Ele fez algo ainda mais profundo. Ele provou que ela não pode existir. É impossível. E ele fez isso usando uma das ferramentas mais elegantes da matemática e da lógica, a prova por contradição. Prova por contradição, aquela que você assume o contrário para mostrar que dá errado. Essa mesma, a essência do argumento, como os materiais explicam, é genial na construção. Vamos tentar entender. Como funciona essa prova? Dá para simplificar? Vamos tentar. Olha, a lógica central é mais ou menos assim. Primeiro, Turing diz, vamos supor, só para argumentar, que essa máquina mágica que resolve o problema da parada exista. Vamos chamar ela de H, de halting, parada. Ok. H existe por enquanto. A máquina H recebe a descrição de qualquer programa P e sua entrada D. Aí, depois de um tempo finito, ela responde, sim, P para com a entrada D, ou não, P não para. Beleza? Beleza. Ela é nossa oráculo da parada. Segundo passo. Agora vamos usar essa H para construir uma máquina nova, meio rebelde. Vamos chamar de H+. Essa H+ faz o seguinte, ela recebe a descrição de um programa P como entrada, aí lá dentro dela, ela usa a H para analisar o que aconteceria se o programa P fosse executado com a própria descrição dele como entrada. P rodando sobre P. P rodando sobre P. Meio estranho, mas ok. E o que a H+ faz depois dessa análise? Aí vem a rebeldia. Se a máquina H disser sim, P não para ao analisar a si mesmo, então a nossa H+ entra de propósito no loop infinito. Ela não para. Ah. Mas, se a máquina H disser não, P não para ao analisar a si mesmo, aí a H+ faz o contrário. Ela para imediatamente. Entendi. A H+ é a máquina do contra.
Ela faz sempre o oposto do que a H previu para esse cenário específico de P rodando sobre P. Exatamente isso, a máquina do contra. Agora, o terceiro passo, o checkmate. O que acontece se a gente alimentar a própria máquina H+ com a descrição dela mesma? Ou seja, o que H+ faz quando analisa H++? Opa, peraí, deixa eu pensar. H+ vai usar H lá dentro para prever o que ela mesma, H+, faria ao rodar sobre si mesma, H+, certo? Certo. Então, se H prevê que H+ vai parar, Então, pela regra da H+, ela deveria fazer o oposto, ou seja, entrar em loop. mas se H prevê que H+ não vai parar, que vai entrar em loop. Então, pela regra da H+, ela deveria fazer o contrário. Ou seja, parar. Caramba! Não tem saída. Qualquer coisa que H diga sobre H+, a própria H+ faz o contrário. É um paradoxo. É tipo, essa frase é falsa. Exatamente. É um paradoxo lógico inescapável. A gente chegou numa contradição e o que isso significa? Significa que a nossa suposição inicial, aquela de que a máquina H, a que resolve o problema da parada, poderia existir, tem que estar errada. Uau! Então a consequência direta é brutal. Não existe algoritmo, não existe receita de bolo universal capaz de prever para todos os programas possíveis se eles vão parar ou entrar em loop. A própria computação tem um limite fundamental na capacidade de prever a si mesma. Que virada! Quer dizer que a máquina da parada é impossível. E como isso responde à pergunta do Hilbert sobre a matemática? Como a gente viu que os problemas são equivalentes, se a máquina da parada é impossível, então a resposta para a terceira pergunta de Hilbert sobre a decidibilidade da matemática também é não. A matemática, ou pelo menos sistemas formais complexos como a aritmética, é indecidível. Indecidível. Isso não quer dizer que a gente não possa provar muitos teoremas. Claro que pode. Mas significa que não existe um método algorítmico universal que funcione para todas as afirmações. Existem verdades matemáticas que simplesmente não podem ser provadas ou refutadas por nenhum algoritmo. Há limites fundamentais para o que pode ser decidido mecanicamente. E isso foi uma revolução na forma como a gente entende a matemática e, de quebra, a computação. É realmente incrível pensar nisso, que essa descoberta, que veio de perguntas tão abstratas sobre lógica, matemática pura, teve um impacto tão concreto no mundo. E o Turing não foi só um teórico, né? Os materiais que a gente leu fazem questão de mostrar as contribuições práticas dele. Ele botou a mão na massa. De forma alguma ele foi só teórico. O Turing foi uma figura única, que transitou brilhantemente entre a teoria mais profunda e a aplicação mais prática que você pode imaginar. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi uma peça, absolutamente chave no esforço britânico lá em Bletchley Park para decifrar os códigos alemães. Especialmente os da máquina Enigma. A famosa Enigma. Ele mesma. As fontes indicam que ele não só desenvolveu as técnicas matemáticas para criptoanálise, mas também participou ativamente do projeto de máquinas eletromecânicas, as chamadas bombs, que automatizavam parte do processo de quebrar os códigos. O impacto disso para encurtar a guerra é considerado imenso. Nossa, que demais! E depois da guerra, ele continuou nessa ponte entre teoria e prática? Sim, ele se envolveu nos primeiríssimos projetos de construção de computadores eletrônicos de verdade, trabalhou no National Physical Laboratory, o NPL, lá no Reino Unido, num projeto chamado ACE Automatic Computing Engine, e também teve interações e influenciou o trabalho do John von Neumann nos Estados Unidos com o EDVAC, que era o sucessor do ENIAC. Ele estava pensando não só nos limites teóricos, mas em como construir as máquinas reais. Completo. Isso reforça ainda mais o legado dele. A máquina de Turing define o limite teórico do que dá para calcular, e ele ainda ajudou a construir as primeiras máquinas que começaram a explorar esse universo computacional na prática. É impressionante. Exatamente. E o conceito de Turing completo que a gente usa hoje para falar de linguagens de programação ou sistemas poderosos significa justamente isso, que eles têm a capacidade teórica de computar qualquer coisa que uma máquina de Turing possa computar. Ah, então é daí que vem o termo.
Daí. E, por outro lado, o problema da parada nos diz que tem tarefas que nem a máquina de Turing resolve. E, portanto, nenhum computador clássico, como os que a gente usa, pode resolver de forma geral e garantida. Essa base teórica, essa compreensão dos limites, é fundamental para toda a ciência da computação e engenharia de software hoje. É verdade. E, sabe, é um argumento muito forte contra aquela pergunta meio desdenhosa. Mas qual a aplicação prática disso, que às vezes fazem sobre pesquisa fundamental, sobre matemática pura? Os celulares que a gente carrega no bolso, os computadores, videogames, tudo isso existe em parte graças a essa linha de investigação super abstrata iniciada por Hilbert Turing. Então, para a gente amarrar tudo que a gente conversou, recapitulando nossa exploração, a gente começou lá com as grandes perguntas do Hilbert sobre a certeza na matemática, completude, consistência e a crucial decidibilidade. Como o Alan Turing, para encarar essa questão da decidibilidade, concebeu a máquina de Turing, aquele modelo abstrato, mas universal de computação. E isso levou ele a formular e resolver o problema da parada, provando que, não existe um algoritmo geral para saber se um programa qualquer vai parar ou rodar para sempre. É impossível prever isso sempre. Exato. E essa impossibilidade teve duas consequências gigantescas. Primeiro, respondeu não para a pergunta do Hilbert. A matemática é indecidível, no sentido algorítmico. Existem limites porque a gente pode provar mecanicamente. E a segunda consequência? A segunda foi estabelecer os fundamentos teóricos da ciência da computação. Definiu o que é computável e mostrou que existem limites inerentes. Limites que valem, em princípio, para todos os computadores clássicos que a gente usa. E, claro, vimos que o Turing não ficou só na teoria. Aplicou tudo isso na prática, da criptografia na guerra até o design dos primeiros computadores. E por que entender tudo isso é importante hoje? Além da curiosidade histórica ou científica, qual a relevância para quem está ouvindo a gente? Olha, eu acho que é super relevante porque a gente vive num mundo cada vez mais mediado por algoritmos, por computação, né? Em tudo quanto é canto. Compreender que existem limites fundamentais para o que pode ser computado ajuda a gente a ter uma perspectiva mais realista sobre as promessas e também os perigos da tecnologia. Faz sentido. Não é só saber programar, sabe? É entender os princípios lógicos por trás. O que essas máquinas podem fazer e, talvez, mais importante ainda, o que elas não podem fazer. Saber que existem problemas que são inerentemente insolúveis por algoritmos. E isso nos torna mais críticos, mais informados sobre as ferramentas que moldam tanto a nossa sociedade. Boa. E isso deixa a gente com uma questão final para pensar, né? Algo que vai além do que os materiais cobriram, mas que surge naturalmente do trabalho do Turing. Ele mostrou limites claros para a computação, como ele definiu, a computação clássica. A pergunta que fica é, esses limites do não computável, eles são absolutos? Refletem, talvez, limites do próprio pensamento lógico ou do universo? Ou será que são limites específicos desse modelo de computação de Turing? Fica a questão, né? Exato. E o que as novas fronteiras, tipo computação quântica, que funciona com princípios diferentes, o que elas podem nos dizer sobre esses limites? Será que um dia a gente vai conseguir computar o não computável? Ou essas novas tecnologias vão só permitir resolver certos problemas dentro do computável, só que de forma muito mais rápida? É uma reflexão que conecta o passado da computação com o futuro ainda incerto dela. Bem interessante para se pensar.